Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui estamos chegando mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, é por isto que aqui nos encontramos e retornamos com alegria para realizarmos mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Por isso, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico, este instrumento que o Senhor nos concedeu para realizarmos todas as tarefas, cumprirmos as missões para as quais fomos designados ou formos designados para a nossa melhoria. Agradecemos a Deus também por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola maravilhosa, escola bendita que é o planeta Terra. Não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra para exemplificar para todos nós a religião do amor. Agradeçamos a Jesus por todos os ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, aos nossos esclarecimentos com base em o Evangelho do Cristo, com base na doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, e hoje estudaremos a questão de número 200. Questão de número 200, que está na parte 2ª, capítulo 4 da pluralidade das existências, e hoje iniciaremos um assunto novo, sexos nos espíritos. Será que os espíritos fora do corpo físico, ou seja, no mundo espiritual, eles têm sexo definido assim como nós no corpo físico, nesta roupagem biológica? Então, aqui nós encontramos 3 questionamentos acerca deste assunto, as questões de número 200, 201 e 202. Então, a questão de número 200, que é a questão que estudaremos hoje, bem como os comentários do Espírito Miramês a esta mesma questão, ela foi formulada por Kardec, direcionada aos espíritos amigos da seguinte maneira: tem sexos os espíritos conforme nós conhecemos, conforme nós temos aqui no corpo físico, macho e fêmea, homem e mulher? Então aqui Kardec formulou este questionamento ao que os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, nos esclarecendo, disseram da seguinte maneira: não como o entendeis, ou seja, não como nós entendemos, como nós vemos, como nós temos aqui na Terra, nesta roupagem biológica, conforme a definição nesta roupagem biológica, não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Então, para nós, depende da organização física. E aí eles acrescentam: há entre eles, ou seja, há entre os espíritos o amor e simpatia. Ou seja, não na condição que nós entendemos, na condição que nós temos, que nós usamos
na definição da roupagem, na organização física, na organização biológica, mas sim entre os espíritos. Existe uma forma, conforme eles colocam, mas esta forma é definida pelo amor, pela simpatia e também baseados na concordância dos sentimentos. Amor, simpatia, concordância dos sentimentos. Então, assim, eles responderam a Kardec e a todos nós acerca deste assunto, ou seja, não como nós entendemos, não como nós temos aqui na Terra, na roupagem física, neste instrumento físico que usamos para as reencarnações sucessivas. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 200 para continuarmos aqui as nossas reflexões com base nas anotações do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, volume 4, capítulo 47, que tem como título Sexo dos Espíritos. Prestemos atenção nos esclarecimentos aqui de Miramês, da espiritualidade superior, acerca deste assunto, bem como o desdobrar nas próximas questões. Então, Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira, que esta pergunta formulada por Kardec, é feita com frequência há muito tempo. Então, aqui Miramês nos lembra que esta pergunta, ou seja, nós há muito tempo, antes da doutrina espírita, já questionávamos, será que no mundo espiritual, entre os espíritos, há uma definição de roupagem onde já tem definida a questão masculina, feminina? Então aqui Miramês colocou desta forma, esta pergunta é feita com frequência há muito tempo por todos nós, em especial aqui na Terra. Existe sexo nos espíritos, no entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. Então, assim como os espíritos amigos responderam a Kardec e a nós, ao questionamento feito por Kardec, se os espíritos têm sexos, e eles responderam que não da forma que nós entendemos, então aqui Miramês diz que existe sim sexo nos espíritos, no entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. E conforme vimos na resposta da questão, pelos espíritos superiores, amor, simpatia, concordância de sentimentos. E aí Miramês acrescenta que as formas de sexo no mundo espiritual são variáveis de acordo com a evolução do espírito. Nós desconhecemos como isto se dá, como isto acontece, porque não temos a amplitude de esclarecimentos necessários para isto. Mas aqui ele nos afirma que as formas de sexo no mundo espiritual, ou seja, entre os espíritos, variam de acordo com a evolução, de acordo com a escala evolutiva, conforme já estudamos em encontros anteriores, a partir da questão número 100, aqui do Livro dos Espíritos, em relação à condição evolutiva de cada espírito. Então, esta variação de sexo entre eles, exatamente de acordo e em acordo com a evolução espiritual. E aí ele acrescenta que poderemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas, pergunta Miramês, quantas pessoas entendem que o amor é sexo e vice-versa, ou seja, que sexo é amor? Então aqui ele diz que poderemos, de uma forma bem pálida, poderemos comparar com o amor na Terra. E aí ele faz este questionamento: quantos de nós
quantos de nós encarnados entendemos que o amor é sexo e que sexo é amor? Na sequência evolutiva, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico. Então, na sequência evolutiva, de conformidade com a nossa evolução, com o nosso despertar espiritual, o amor irá transcendendo ao instinto e ao fator biológico, ou seja, vai se sobrepondo o amor, o sentimento verdadeiro, vai se sobrepondo ao instinto e ao fator biológico, ou seja, essa formatação biológica, caminhando para as regiões superiores. E aí ele diz, na sequência, nos esclarecendo, aqui não estamos com o intuito de dar aula para ninguém acerca do assunto, mas comentando a questão número 200 acerca deste assunto, bem como as anotações de Miramês. Então ele diz que o ato sexual é troca de valores na ordem natural da vida. É troca de energia sublime, e que precisamos sublimar estas energias. Então, o ato é troca de valores na ordem natural da vida, e esses valores, essas trocas nas esferas elevadas, são de ordem divina pelos sentimentos. Então, aqui, Miramês, repetindo o que os espíritos superiores disseram a Kardec, ordem divina pelos sentimentos verdadeiros. Então, de acordo com a condição evolutiva do espírito, e em especial nas esferas mais elevadas, nas esferas superiores, ou seja, esta troca de energia, elas acontecem dentro desta ordem divina, de acordo e em acordo com os sentimentos verdadeiros. No entanto, lembra Miramês, de uma forma contrária, conforme ele disse primeiro em relação às esferas superiores, o que acontece nas esferas superiores, essas trocas de energias, são de ordem divina, pelos sentimentos, o que acontece na nossa região terrena, no astral inferior. Então ele diz que no astral inferior, onde nós nos encontramos, a maioria absoluta de nós, então no astral inferior, as almas ali se encontram ainda materializadas, e os processos sexuais são compatíveis com os da terra, por vezes passando a luxúria com práticas que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da terra. Então aqui ele faz um lembrete comparando as esferas inferiores do mundo espiritual conosco aqui na terra. Então, no astral inferior, ou seja, no mundo espiritual, naquela condição ainda inferior, o astral inferior, onde se encontram almas nessa condição de materialidade, os processos sexuais são compatíveis com os nossos processos aqui na Terra, onde eles copiam de nós ou nós copiamos deles. Então aqui ele diz que os processos sexuais são compatíveis com os da Terra, por vezes passando a luxúria com práticas que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da terra. E aí ele acrescenta que a pureza de sentimentos somente para os espíritos puros. Então aqui ele volta a nos lembrar acerca das escalas do mundo superior, onde nas esferas superiores, onde os espíritos estão numa escala superior, onde os sentimentos são verdadeiramente puros,
Então há pureza de sentimento, há pureza de amor nessas esferas onde os espíritos também são puros, porque não tem como, não há compatibilidade de pureza onde existe impureza. Não há compatibilidade, não temos condições ainda de nos colocarmos numa condição de prática de pureza ou prática pura, se ainda nos encontramos em condições inferior ou em condições de inferioridade quanto a esta elevação espiritual que todos nós um dia alcançaremos de acordo e em acordo com o nosso esforço. Levará mais ou menos tempo a depender do nosso maior ou menor esforço. Então é por isso que ele nos lembra que há pureza de sentimentos somente para os espíritos puros. Então não tem como nós cobrarmos e esperarmos uma pureza de sentimento se ainda nós não nos encontramos nessa condição de pureza de sentimentos, onde, diz ele, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. Então há pureza de sentimento somente para os espíritos puros, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. E aí ele segue dizendo que para constatar o que falamos, podemos observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores, usando e abusando do sexo como se estivessem no próprio corpo. Então aqui ele nos lembra acerca dos sonhos, onde durante o sono do corpo físico nós visitamos estas regiões inferiores, conforme que ele diz, muitas pessoas em regiões inferiores usando e abusando como se estivessem no corpo físico. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira, que a criatura humana deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever. Então precisamos buscar, conforme que ele nos orienta, conforme os demais espíritos superiores também orientam, conforme nós encontramos em obras de Chico Xavier, em especial no livro O Consolador, no livro Vida e Sexo de Emmanuel e Chico Xavier. Também encontramos André Luiz, através de Chico Xavier, Sexo e Destino. Então temos muitas obras com este cunho de ensinamentos no meio espírita, obras complementares que nos esclarecem acerca do nosso comportamento, de que forma nós precisamos nos comportar no uso destas energias sublimadas. Então aqui ele diz que a criatura humana deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, porque ele é o instrumento das reencarnações. Na esfera onde nós nos encontramos, planeta Terra em especial, onde nós estamos morando atualmente, não tem como nós nos reencarnarmos, não tem como acontecer a reencarnação, via de regra, pelo processo natural, sem um ato sexual. Então é por isso que ele nos lembra que é preciso que sublimemos o sexo na liberdade e no dever, na responsabilidade, porque ele é o instrumento das reencarnações, onde os espíritos se depuram, onde os espíritos se educam, onde os espíritos aprendem e, para bem dizer, abençoam os seus pais que os receberam com amor. Então assim nós precisamos nos esforçar, conforme ele nos lembra, para alcançarmos esta depuração, esta educação, este aprendizado, agradecendo e abençoando aos nossos pais que nos receberam para mais uma oportunidade no corpo físico. Então aqui, conforme ele nos lembra, é preciso sublimar
É preciso buscar sempre o equilíbrio destas energias sublimadas. E ainda ele diz: procuremos, nos esforcemos por elevar cada vez mais os nossos sentimentos. Procuremos elevar cada vez mais os nossos sentimentos, equilibrando ou reequilibrando estas energias, deixando as cascas do passado inferior e compreendendo a necessidade do amor na sua qualidade divina. É preciso compreender, conforme nos ensina Jesus, é preciso compreender o amor na sua qualidade divina. Porque na verdade, diz ele, porque na verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. Não desdenhemos o sexo, mas compreendamos a sua missão entre as criaturas humanas. Não desdenhemos, mas é preciso que compreendamos a sua missão entre nós aqui na Terra, não somente como indústria de roupas aos espíritos, ou seja, uma fabricação de corpos para o espírito trabalhar, materializar aqui na Terra, mas como tarefa bem mais sublime de escolas onde as almas se educam e se instruem. Então não enxerguemos o sexo apenas como esta fábrica de corpos físicos, mas sim, conforme ele diz, é preciso enxergar isto como uma escola sublime, onde todos nós estamos tendo oportunidade de buscarmos a educação e a instrução. Os espíritos, diz ele mais uma vez, os espíritos têm sexos, conforme já vimos na resposta dos espíritos superiores ao questionamento de Kardec, não como nós entendemos, porém, devemos analisar as faixas de uso para que não pequemos em comparações gritantes e não transmitamos coisas erradas aos que estão despertando para os conhecimentos espirituais. Então aqui Miramês, na condição de um espírito fora do corpo físico, ele nos faz este lembrete, que é preciso muito cuidado em relação a este esclarecimento, ele do mundo espiritual, usando o canal mediúnico, ter muito cuidado para passar informações corretas, principalmente àqueles que estão despertando ou que estão buscando este despertar para os conhecimentos espirituais. Então ele diz: transmitamos coisas corretas e não coisas erradas. Não nos esqueçamos, lembra ele, não nos esqueçamos do Cristo e daquilo que ele ensinou, dizendo aos seus discípulos que se amassem como ele nos ama ou como ele os amava. Então aqui ele lembra as palavras de Jesus naquela condição de amor verdadeiro, não daquela forma que nós ainda pregamos ou entendemos ou achamos que entendemos como sendo amor, conforme vimos anteriormente nas palavras de Miramês, que a maioria de nós entendemos amor como sexo ou sexo como amor, mas para o mundo espiritual superior tudo isso é muito diferente. O amor, o sentimento, a concordância de sentimento verdadeiro, tudo de uma forma muito plena, de uma forma divina, de uma forma verdadeiramente sublimada. Então é por isso que ele nos lembra que não podemos nos esquecer acerca dos ensinamentos do Cristo, quando ele nos falou e continua a nos falar acerca do amor, para que nós nos amemos verdadeiramente como ele nos ama. E aí ele acrescenta: em tudo que fizermos, esforcemo-nos para aprimorar no sentido espiritual do ato, pois o Senhor tudo
vê e pode ajudar a quem tem boa vontade de servir. Então é preciso que nos esforcemos constantemente para a nossa melhoria, para o nosso aprimoramento, neste sentido espiritual, pois o Senhor da vida, esta energia superior, criadora, sustentadora de tudo que existe, do pouquinho que nós conhecemos e de tudo que desconhecemos, que lembramos e chamamos como sendo Deus, tudo vê, tudo assiste, tudo ampara, em especial aqueles de boa vontade, aqueles que têm boa vontade de servir verdadeiramente na sua seara imensa. E aí ele lembra acerca de doutrina espírita, que a doutrina espírita mostra as leis de Deus em todos os ângulos, de modo a facilitar os entendimentos, e nesse entender com Jesus, a libertação ficará mais fácil. Então a doutrina espírita tem também esta missão, nos mostrando as leis de Deus em todos os ângulos, de modo a facilitar o nosso entendimento, e nesse entender com Jesus possamos encontrar a verdadeira libertação, e esta libertação ficará muito mais fácil com Jesus, surgindo em todos os corações no bem, uma alegria divina, embora na Terra, porque o planeta, de certa forma, é algo do céu. Então aqui ele nos lembra que o céu não está distante, que o planeta Terra, de certa forma, é algo do céu, porque um dia, conforme nos disse Jesus, o paraíso será instalado aqui na Terra. Então o planeta Terra é uma extensão deste paraíso, e precisamos fazer a nossa parte, darmos a nossa contribuição para a instalação da paz, da harmonia, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade entre nós que aqui nos encontramos. É preciso que façamos esforços, é preciso que busquemos constantemente entender os ensinamentos de Jesus, buscando de uma forma mais fácil esta libertação que está à disposição de todos, desde que batamos de forma correta e na porta correta, buscarmos no lugar correto e da forma correta, conforme nos orienta Jesus. Bater-se e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, e assim sucessivamente. Onde estivermos, lembra Miramês, onde estivermos, devemos começar a melhorar e entender o porquê da nossa passagem neste mundo de provas. O que nós estamos fazendo aqui? Qual o verdadeiro sentido? Qual é a finalidade da vida aqui no corpo físico? Então ele nos lembra que precisamos, sim, onde estivermos, nós precisamos começar a melhorar e entender o porquê da nossa passagem, da nossa estada aqui no planeta Terra. Se o homem, se a criatura humana usa o sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive. Então, se nós usamos, não podemos abusar. Então ele diz, se a criatura humana usa o sexo, deve analisar o seu objetivo. Qual é o objetivo? Porque permutamos energias, e respeitarmos a missão do sexo no mundo em que nós vivemos. E aí, Miramês encerra estas reflexões nos dizendo: por todo desregramento, por tudo o que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. Então, por tudo que fizermos de forma equivocada, usando estas energias sublimes, então ele diz que seremos responsabilizados
por todo desregramento, por tudo que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. Então, em todos os setores da vida, conforme nós sabemos, nós responderemos pelos nossos atos. Neste campo, no campo sexual, não seria diferente. Então, em todos os campos da vida, nós responderemos e respondemos sempre pelos desregramentos. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões e assim nós também encerramos nossas reflexões, nos chamando para a verdadeira transformação. E tenho certeza que tudo isto que falamos aqui, nas palavras de Kardec, nas palavras dos espíritos superiores, nas palavras do espírito Miramês, que repetimos aqui neste momento, nestes 30 minutos em que aqui comentamos este assunto, não falamos isto para vocês, mas em primeiro lugar a este que vos fala, que é o mais necessitado de transformação. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por suas vibrações, por seus comentários, por compartilhar a luz do Evangelho do Cristo com outros irmãos e irmãs de jornada. Até breve, em nome do Senhor Jesus.